Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host, apresentando o Chave Mestra Podcast aqui. Vocês que já conhecem a gente, vocês que já estão sempre por aqui, sabem que nós entrevistamos por aqui os editores, na verdade, os autores e escritores da editora Chave Mestra. Por aqui eu não só entrevisto, eu falo que é um dia em que a Emily que está comigo, tudo bom, Emily? Emily também que está aqui nos bastidores, nos cortes das câmeras, e toda a equipe, Joyce, todo mundo, Mike, Sibeli, tá todo mundo aprendendo. Porque quando a gente traz aqui as histórias, a gente não só trabalha com áudio e visual para levar para vocês quem são os nossos escritores, mas nós aprendemos muito, porque cada história, e hoje não é diferente, a gente está aqui com uma pessoa incrível, profissional e com história de vida, não só história profissional, não. Tem muita pós aqui, tem muito diploma, tem muita vivência. E ela vai trazer um pouquinho mais sobre isso, de toda a sua história, trajetória e também do que ela tem trazido, levado para cada um de seus pacientes, de seus amigos, de pessoas que estão ali ao lado dela, porque quando a gente vivencia uma história de impacto, a gente acaba, se a gente realmente fizer o que ela fez, de ressignificar tudo, a gente começa a impactar pessoas também com essas vivências. Mas vamos lá, porque eu já falei muito, eu sempre falo aqui que eu não posso falar mais do que eles não. Eu vou trazer para vocês ela, que está num capítulo, num livro lindo da editora Chave Mestra, que inclusive eu tô lendo aqui, gente, eu tô com a minha cola porque não chegou ainda o livro, tá chegando. Eu sempre falo para vocês que tem cheirinho de novo, ele nem chegou ainda, tá saindo do forno, vindo para cá a caminho já, e tá lindo. Eu já tô com ele aqui, o digital, e tá incrível com muitas histórias. Ela faz parte com a gente do livro Elas Conquistam, mulheres que decidiram viver o processo e encontraram no propósito sua maior força. Então, tá aqui comigo ela, que vai fazer, inclusive, não só uma breve participação, não. Ela vai contar uma história incrível para você mandar para muita gente. Tá com a gente hoje aqui no Chave Mestra Podcast, Maria Luciete Barbosa. Tudo bom com você? Tudo Como bem. você está? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Tá Tranquila. preparada para muitas perguntas? Olha, eu tô tentando me preparar, né? Acho que assim, a gente nunca tá preparada, né? Mas enfim, tô tentando. Vamos lá. Ótimo. Mas para você é tranquilo. Você já tem bastante conteúdo aí, já fez muita. Como é que foi? Muita banca já, né? Tem pós, tem tudo. Me conta um É, pouco antes da gente entrar no livro. na verdade, a nutrição veio na minha vida por conta do meu filho João, né? A nutrição veio porque ele precisava de cuidados e eu não achava, então eu fiz minha primeira graduação em Uhum. nutrição. Depois eu fui fazer minhas pós em comportamento alimentar, porque aí eu resolvi atender mães assim também como eu, que têm filhos, né, com paralisia cerebral, TEA, TDAH, mas eu não Uhum. conseguia chegar nesses filhos porque eu via que o processo estava ali na mãe. Aí digo, então eu vou fazer uma pós em comportamento. Se eu trabalhar essa mãe, posso chegar no filho, né? E Ótimo. no caminho fiz aí coach também, que é uma área que eu gosto muito também, né, para abranger mais essa parte. E muitos artigos publicados, né, artigos em várias áreas, porque eu gosto dessa parte também, artigos nacionais e internacionais, e por aí vamos vindo, e agora eu estou com uma nova, fazendo o caminho de uma nova graduação aí, que eu estou fazendo Uhum. gastronomia, né, que é um Ótimo. sonho que eu tinha de fazer, mas é mais um sonho que eu queria realizar também pelo meu filho João, porque quando ele era pequeno, ele dizia para mim que ele queria ser garçom, que ele gostava de Olha cozinhar, tem uma só. historinha bonita dele, que ele gostava de cozinhar, mas ele queria cozinhar. Ele só tinha uns 3 anos e meio de idade, mais ou menos, e meu marido fez uns banquinhos para ele, para colocar na pia, para eles começarem a lavar louça de plástico comigo, porque eu dizia para eles assim, ó, se vai ser querer ser garçom, tem que começar a lavar louças. Olha só. Então eu resolvi fazer a gastronomia, mas também a gastronomia vem para mim de uma outra forma. É cuidar dos meus pacientes com mais leveza, sabe? Mostrar para eles que comida não é só comida, comida é prazer. Então, quando você faz a gastronomia, que você ali para você cozinhar, para você preparar, você aprende, você tem uma propriedade maior para falar para o seu Exato. paciente, olha, isso aqui é gostoso, faça, porque eu já provei, né? Então, a gastronomia veio para dar uma abrangência assim, dentro da nutrição para mim. Ótimo. E me conta um pouquinho antes da gente entrar a fundo para que todos percebam a superação, a ressignificação. Tem muitos sentidos aí da tua história, mas me conta um pouco o porquê de um livro, porque você já tinha um, inclusive você trouxe aí, É, se quiser mostrar também, eu pode mostrar. trouxe sobre o olhar
de uma mãe, Ótimo. Quer um mostrar filho lá para tua câmera? especial, aqui, né? Aqui, acho que dá para ver, dá. É meu primeiro livro. Na verdade, esse livro aqui, ele começou como um diário, Tá. né? É, quando o João Vitor sofreu o acidente, né? João Vitor sofreu um acidente. Eu vou falar para todo mundo entender, né? Ele foi encontrado quase com um enforcamento fatal em um punho de uma rede. Ele tinha só 4 anos e meio de idade. Então aí começou todo o meu processo de procura, Uhum. de ajuda para ele, porque eu queria que ele tivesse uma qualidade de vida, dependente do que iria acontecer com ele, né? E aí nós mudamos para Manaus, no Amazonas. Eu comecei a fazer terapia, porque o processo foi muito longo para mim, eu não conseguia. A aceitação foi muito difícil no começo. Uhum. Mas quando eu comecei a fazer terapia, a psicóloga me dizia que a terapia não era só para mim, era para mim e para o meu marido. E eu nunca conseguia juntar o meu marido, porque a agenda dele não batia com os horários. Então eu desisti de fazer, porque eu não sabia mais o que falar para ela. Todo dia eu dizia, não dá, ele foi para outro lugar, ou então ele viajou, não dava. E aí eu tive a ideia de colocar toda a dor que eu tinha naquele momento dentro de uma agenda. E Ótimo. fui escrevendo, só que eu nunca voltava nos capítulos. Porque a minha ideia era, no final de tudo aquilo, rasgar aquelas páginas, queimar numa fogueira e, tipo assim, vou esquecer de tudo, Fazer uma sabe? escrita É, terapêutica, vamos dizer. mais ou menos isso. Que é uma coisa que hoje eu passo para os meus pacientes na área de Uhum. comportamento, que eu acho que é muito legal e funciona. E aí, quando eu me mudei para Campina Grande, no Nordeste, eu comecei a passar para o computador. E um dia eu comentei com meu amigo e ele disse para mim assim: por que tu não faz um livro? Por que tu não publica esse teu livro? Mas a ideia não era publicar, porque a história do João Vitor ela é muito impactante. Então, assim, eu tinha o medo de falar da história, da parte espiritual, dessa parte toda, que nem sempre, às vezes, chega com uma aceitação boa É. nas pessoas. Às Uhum. vezes as pessoas não te olham com bons olhos, aquela coisa toda. Mas eu fui. Eu fui além e resolvi realmente escrever e publicar o livro, porque quando eu terminei nutrição, eu fiquei pensando, será que eu não posso ajudar outras mães assim como eu? Talvez não tenha outras crianças que tenham passado por um processo Uhum. igual ao João Vitor, mas talvez aquela mãe que tenha um filho que nasceu com paralisia cerebral, que você esperou 9 meses, de repente você se depara com paralisia, com TEA, com TDAH. E eu vejo que tem muitas mães que têm uma dificuldade muito grande. Será que se eu Sim. falar, se eu contar essa história, será que alguma delas vai se identificar? Né? Exato. Então foi assim que eu resolvi colocar o livro para Colocar tudo. publicação. E Foi. esse seu primeiro, deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês, gente. Esse aqui, ele, claro, não é com a editora Chave Mestra, mas é de Não, onde tudo começou, ó. Esse aqui que isso. vocês estão vendo. E a partir daí, aí quanto tempo depois você veio pra editora pra gente, pra escrever com a gente Hum, dentro Tem um desse ano de novo? publicação Um dele, ano. um ano de publicação, Ótimo, eu acho que foi acho que um mês, março, não lembro. ótimo. Agora não lembro O quando tempo, né? Uhum. realmente o tempo eu estava navegando pela internet e começou a passar, né, os anúncios da chave mestra. E eu já tinha algumas ideias, quer dizer, eu tenho um livro que eu estou fazendo, que é um outro legado que eu quero deixar para o meu filho, que eu quero deixar para as pessoas em homenagem a ele, mas é dentro da nutrição, porque Ótimo. muitas das vezes eu recebo as mães desesperadas. João Vitor, ele não come pela boca, ele não senta, ele não anda, ele não faz nada, ele usa uma GTT. Então, Uhum. crianças, a maioria das crianças com paralisia cerebral, com disfagia, elas não comem pela boca, elas têm a dificuldade. Tá. Então, a maioria das mães que vão colocar uma GTT num filho, leva o filho para colocar uma GTT, tem a dificuldade com a alimentação. E aí, E explicando pra quem não sabe, eu também não sei, tá, gente? O que que é a GTT? GTT é um caninho que é colocado aqui no estômago por onde vai a alimentação. Ah, tá. Em vez da criança comer pela boca, porque não consegue controlar a alimentação, ela vai direto pelo caninho. Porque quando ela não consegue controlar o que ela come, a entrada da comida vai para o lugar errado. Em vez de ir para o estômago, vai para o pulmão. E muitas delas causam pneumonia, como aconteceu com meu filho, João Vitor. Às vezes a própria saliva Olha acaba só. fazendo esse para onde ir, lugar errado, e acaba causando. Tem muitas crianças com paralisia cerebral que têm uma recorrência muito grande de pneumonia por conta disso. Olha só, e se É, não tiver essa informação também, esse acompanhamento profissional, porque sim, sim, nenhuma das mães, tem, claro, mães que não tenham condição, que estão ali atrás de profissionais, mas
é importante porque você acaba descobrindo que algumas, não só doenças, mas ali um problema como, por exemplo, que teve no pulmão, não exatamente seria por algo que a mãe fez, pela criança que estava com gripe anteriormente, ficou com pneumonia, enfim. Não, foi decorrente, de repente, de uma De uma alimentação. Às alimentação vezes uma que não gotinha, uma tinha nada a coisinha ver para boba. ela. Uma coisinha boba, sabe? Um pouquinho de água, porque a criança com disfagia, além dela não controlar a alimentação, a dificuldade maior dela controlar é a água, porque ela não consegue ter o controle. Quando a gente toma, a Uhum. gente tem um controle. A criança com disfagia não tem, ela, tipo, ela passa direto. Então, Olha ela só. faz a parte do engasgo, ela tosse. Então, quando a pediatra falou para mim suspender do João Uhum. Vitor, foi muito difícil para mim, porque Aham. eu queria ver meu filho comendo, porque o João Vitor amava comer. Mas aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu queria ele com mais tempo de vida do meu lado, ou então eu levaria ele para uma morte muito mais rápido, né? Vamos se dizer assim. Entendi. Então eu parei de fazer alimentação via oral para ele e ele hoje come somente pela GTT, né? Agora, para quem está vendo a gente agora, que vai conhecer a história a partir de agora, ela contou um pouquinho aqui, mas o teu filho, então, ele teve um acidente grave, é isso? E Foi. aí ele ficou, o quê, uns 29 dias, é isso, na UTI? Ele ficou 29 dias entubado. 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 E Foi. aí, depois disso, como foi? Porque, para quem tá vendo a gente e tá passando por algum momento de dificuldade, independentemente de qual seja, porque a gente fala que dificuldade é muito individual. É Para uns, um verdade. câncer é muito tranquilo, porque falou, chegou, é o que temos. Como outros, uma gripe às vezes destrói, acaba com alguém que está em depressão e não pode, de repente, pegar uma gripe que já. Então, eu acredito que a dor é uma para cada um. Mas ela vai trazer a história para mostrar também como foi para ele, como criança, e o quadro dele, e para vocês, como pais, como família. Conta um pouquinho lá daquela época e como superou isso, como foi para superar. Demorou, não demorou? Foi fé junto com terapia? Como que foi? Na verdade, o João, quando ele foi encontrado, ele ficou mais ou menos, acho que nas minhas contas, uns 5, 4, 5 minutos. Já foi um tempo suficiente para fazer um estrago muito grande nele, né, na área neurológica. Né? Uhum. João perdeu tudo, inclusive as lágrimas. Tudo, tudo. Ele meio que vegetou. Então, ele foi entubado porque o acidente aconteceu logo após o almoço. Então, ele fez a broncoaspiração. Ele broncoaspirou o alimento. E aí, no meio do processo que ia ajudar o João Vitor, o quadro dele piorou. Ele teve que ser entubado, né, por muito mais tempo. Mas quando você fala de fé nessa história, tem uma historinha que o João Vitor, ele saiu com 29 dias de os tubos, né, da intubação. Porque ele não tinha, na verdade, nenhum diagnóstico que dizia assim, ó, o João Vitor vai respirar sozinho. Ele não tinha. Todo dia que a gente entrava para pegar o boletim do João Vitor, a gente sempre tinha o mesmo boletim. João Vitor não vai conseguir sair dos tubos. Então chegaram a cogitar para a gente, ou a gente monta a sua casa para fazer, né, uma UTI dentro da sua casa, ou a gente deixa ele dentro do hospital. Tipo, o João Vitor ia morar no hospital, né? Então Exatamente. aí a gente começou, eu não aceitava. Né? Eu Também. fui aquela primeira, a mãe que não aceitou a palavra do médico. Pode ter sido grosseiro da minha parte daquela época, mas eu sempre dava as costas para o médico quando ele vinha falar comigo, eu não aceitava aquilo. Mas quando se fala da parte espiritual, eu tive um sonho com o João Vitor, em que uma mulher falava para mim que com 29 dias ele ia sair da UTI. E ele realmente saiu. Com 29 dias, os médicos ficaram impressionados, porque quando toda vez que a gente ia na UTI visitar o João Vitor, a gente percebia que ele não tinha realmente movimentos voluntários para a respiração. Você percebia que todo o tempo o aparelho estava sempre respirando por ele. Então, os médicos tinham medo de tirar ele da intubação, ele não ter uma resposta boa, ter que intubar ele de novo ia ser um trauma muito grande para ele. Sim. Né? Mas a história é longa, está dentro do meu livro essa história do Sim. médico, né, que tirou ele, porque também o médico teve um sonho e foi lá e teve a coragem para tirar o João Vitor dos 29 dias. Olha só. E aí começou a nossa luta.
né? Primeiro, o desespero por saber que o João Vitor não ia comer mais. Por mais que a gente tenha ficado 30 dias tentando, mas ele não conseguia engolir. Conseguia comer um copinho daqueles de café e não era o suficiente para alimentar um corpo, né? Para sustentar ali. Então, ele teve que fazer a intubação, a A GTT, GTT que você foi para disse. Uhum. GTT, isso, para poder se alimentar, né? Então, não foi fácil para gente. Eu, como mãe, para mim não foi fácil ter um filho. Eu sempre falava uma coisa e ainda digo: às vezes, não é que eu acho que é muito mais fácil para uma mãe que tem um filho com paralisia quando nasce, mas quando você tem um filho e você sabe ali que o seu filho talvez vai nascer com aquela patologia já diagnosticada ali na sua gestação, talvez é mais fácil a aceitação. Para mim foi mais difícil. Porque a minha história é que eu não podia ter filhos. Eu fiz tratamento para engravidar do meu primeiro filho. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu disse: "Tá de boa, não quero mais". O sofrimento foi grande, muita questão hormonal, aquela coisa toda. E aí um dia eu descobri que estava grávida do João Vitor. Quando o meu filho mais velho, Lucas, tinha 1 ano e 6 meses, eu descobri que estava grávida do João Vitor de 4 meses, sem fazer tratamento. Então, o João Vitor veio realmente com uma permissão de Deus muito grande, porque a gente não estava esperado, foi uma surpresa para a gente. E de repente você tem um processo de ter 2 filhos saudáveis, né? Eu digo que ele foi o filho que nasceu perfeito. João Vitor não precisou de nada. O Lucas ainda nasceu ali com as perninhas um pouquinho tortas, você colocou botinha, colocamos botinha e levamos para o médico, para Ortopedista. Uhum. ortopedista, para ajudar. Mas João Vitor não teve nada. João Vitor só tinha uma pressa de viver. Muito grande. Tudo nele era acelerado. Tudo nele ele queria fazer. Para você ter uma ideia, João Vitor com 4 anos já sabia ler. Ele era muito precoce na idade dele, para a idade dele, sabe? Uma semana antes do acidente dele, ele tinha feito uma prova para mudar a série. Ele já ia para alfabetização, já com uma série acima da dele, Sim. porque ele tinha toda a capacidade. Então, ele tinha todo aquele jeito de um menino que eu dizia: meu Deus, de onde ele veio? Né? Eu sempre olhava para ele e eu dizia: como é que eu vou lidar com ele, com toda essa euforia que ele tinha? E quando eu me deparei com o João Vitor com a paralisia cerebral, Isso, meu desculpa mundo, te cortar, mas ele, quando aconteceu isso, ele já estava com que idade? 4 anos e meio de Com quatro e idade. meio. Quatro Uhum. e meio de idade. Né? Então, quando tudo realmente aconteceu, eu disse: meu mundo acabou. Meu mundo desabou. O que eu vou fazer da vida? Mas uma coisa eu sabia, porque se Deus tinha deixado ele com a gente vivo, porque algum propósito na vida a gente tinha. Né? Eu só não sabia por onde começar naquele momento. Mas aí, quando eu voltei para a cidade onde a gente morava, eu disse: não, eu tenho que encontrar algum tratamento para ajudar o João Vitor. E nós começamos. Começamos pelo Sara. João Vitor começou fazendo tratamento pelo Sara, mas eu vi que o Sara não era uma ajuda. Eu não queria aceitar Tá. que o João Vitor ficasse tipo assim: ah, você vai ficar aqui só olhando o teu filho e pronto, porque essa é a condição dele. Eu não queria. Eu queria que o João Vitor tivesse alguma coisa, tipo, mexer um olho, voltar a piscar, voltar a ter as lágrimas que ele não tinha, voltar a ter um sorriso, mexer um dedo. Porque João Vitor ficou, como é que eu vou te dizer? Pegar esse livro, ele ficou retinho assim, ó. Ele não sentava, ele não mexia nada. As mãozinhas dele totalmente travada. Eu usava rolinho embaixo das mãozinhas dele. Usava no meio das perninhas dele, porque ele não abria. Então, João Vitor perdeu tudo, amor. Tudo, tudo que você não tem noção. Nós começamos do zero, como se ele tivesse nascido naquele dia. E a gente caminhando passo a passo, E né? como que foi nesse tempo para você? É claro, além da questão psicológica, teve o comportamental também, mas o dia a dia ali precisou toda uma equipe também. Porque tinha essa terapia, tinha o que, que era feito para. Ou não tem o que fazer, porque você falou que recebeu muitos diagnósticos e muito pontual ali dos médicos, dos profissionais, dizendo que não tinha jeito, mas você se colocou à disposição para falar, não, vamos fazer acontecer ou não? Como que foi o seu pós-diagnóstico? O pós-saída do hospital? Olha, eu pós saída do hospital, que é aí que eu me identifico com muitas mães que têm filho, principalmente com paralisia cerebral, você sai perdida.
Nenhum médico, não tem uma receita. Não é você pegar uma receita da sua avó de bolo e você vai lá, você vai ler e você vai fazer. Eu tive que aprender com a dor, por exemplo, alimentar meu filho. O médico chegou na minha frente e disse assim, ó, esse aqui é uma garrafinha que tem um líquido que é uma Interal, que na época nem sabia que era Interal, vim saber depois. O seu filho vai se alimentar disso, você mexe aqui nesse equipo, isso aqui vai gotejar e a alimentação dele. É isso mais ou menos que uma mãe sai de dentro de um hospital quando tem um filho com paralisia cerebral ou uma outra patologia que precisa usar a GTT. Então eu fui buscar, porque eu não queria só aquilo para o meu filho. A nutrição veio na minha vida justamente para dar essa qualidade de vida para o meu filho, porque eu nunca vi o meu filho, eu não queria ver o meu filho só se alimentar para uma alimentação industrializada. Né? Porque Apesar dele não comer pela boca, mas por que não fazer uma alimentação saudável? ótimo, porque eu te Né? perguntei isso justamente, e até desculpa mais uma vez eu te cortei aqui, mas eu pergunto porque muitas mães elas vêm com o diagnóstico, vêm com aquilo e não aceitam. Falam, não, mas não é só isso. Não é só, não vai ficar só aqui, não. Eu vou fazer porque de alguma forma ele não pode ficar ali só numa cadeira, ele não pode ficar ali só Isso, deitado, ele não, eu vou fazer com que esse ambiente e que ele tenha saúde no mínimo ou máximo possível. possível. É, Então você foi atrás da alimentação como nutricionista. Então muitas mães que não aceitam falam: "Não, eu não vou só levar ele para casa". Não tem como. é. Porque É. senão eles realmente não têm uma qualidade Idade de melhor vida, de vida, isso, vamos dizer isso. assim. Foi o que quando eu fui para o Sara com o João Vitor, era mais ou menos isso que a equipe multidisciplinar queria que eu fizesse. É tipo, tu senta, tu aceita e tá de boa, porque nós não podemos fazer mais nada. Mas eu não queria aquilo para o João Vitor. Né? Eu não queria dizer que meu filho era melhor daquelas crianças que estavam lá, mas eu queria buscar algo diferente para ele. Foi quando eu conheci um médico que veio de Roraima, a gente morava no projeto da Vale, meu esposo era funcionário da Vale, a Vale nos amparou, né, nessa questão toda, e aí eu conheci um médico que foi uma amiga minha do hospital, todo mundo conheceu, a gente morava num projeto pequeno, então Uhum. todo mundo soube da história do João Vitor, não foi segredo para ninguém, né? Então ela contou para ele, e ele disse assim, chama ela que eu quero conversar com ela. E eu fui ao encontro dele no consultório, e ele me falou que nessa época em Manaus estava se instalando a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi, mas eu não sabia que Oxigenoterapia, ajudava essas então, crianças. pois é, a oxigenoterapia ela é muito usada, principalmente nos Estados Unidos, para bombeiros, né? E quando faz aquela questão do afogamento, aquela coisa toda, então você entra em uma cápsula enorme que você entra ali, fica respirando a oxigenação para melhorar aquela área, né? Possivelmente Sim. ali, melhorar aquela coisa toda, melhora a pele também. Ela tava indo para Manaus para justamente ajudar pacientes com diabetes porque Uhum. ajuda a oxigenar a área ali de ferida, aquela coisa toda. Só que já tinha tido um garotinho de 3 anos que tinha tido um afogamento na piscina num dia de Natal. E ele foi a primeira criança, o João Vitor foi a segunda experiência dentro do hospital no Amazonas. E Uhum. aí ele me falou, leva o João Vitor, você não vai perder nada. E eu quero depois que tu me conte o que realmente vai acontecer com o João Vitor. E ali sim, ali eu vi resposta para o João Vitor. Na terceira sessão, João Vitor chorou. Olha Na só. sétima sessão, João Vitor teve lágrima. Na 16ª sessão, João Vitor rolou dentro da câmara hiperbárica. E aí os ganhos foram vindo, porque era isso que eu queria para o meu filho, entendeu? Os ganhos foram vindo. E aí o médico abraçou a causa do João Vitor. Nós montamos com a fisioterapeuta uma pequena sala dentro da hiperbárica. Ele mandou retirar todos os móveis que tinha no espaço. A gente montou, porque é muito rápido. Você oxigena 20 minutos, 30 minutos. Quando você sai, você já tem que ir direto para a fisioterapia. Então, não dava tempo de sair dali da hiperbárica e ir para o consultório dela. Então, nós montamos Olha só. dentro da hiperbárica para fazer. Ali eu vi João Vitor sentar, o João Vitor abrir as mãos, João Vitor abrir as pernas, que ele não fazia. Então, a oxigenoterapia trouxe tudo isso para o João Vitor, né? E aí, dentro dos diagnósticos neurológicos que a gente vê por aí muitos, Uhum. a oxigenoterapia, ela oxigena aquela pequena área. Por exemplo, você tem uma área que o João Vitor morreu aqui, né? No cérebro. Aquela área pertinho ali, por exemplo, tem uma outra áreazinha pertinho aqui que ela pode
meio que acordar, dizer, opa, Olha só. tem alguém aqui me estimulando, né? Então eu vou aqui fazer um papelzinho, vou ajudar ele. E o primeiro Ótimo. ganho do João Vitor, assim, que foi muito importante para a gente, foi a questão da lágrima, que ele não tinha. Eu era incansável, noite e dia com meu esposo, mexendo, fazendo movimento para que ele piscasse, porque só o colírio não dava jeito, porque a gente tinha medo dele ter algum problema com retina, a secura, né, nos olhos, podia Sim. danificar, ele não fechava direito os olhos, então tudo isso o João Vitor organizou. O João Vitor dorme tranquilo, de olho fechado. Né? Mas ele demorou muito. Então, assim, se a gente tivesse descoberto bem mais cedo, logo 1 mês, 2 meses depois, talvez o ganho dele teria sido Seria maior. bem maior, né? Mas eu queria até te trazer. Você estava concluindo, né? Você concluiu, eu não sei se eu te Concluí, cortei. pode. Porque eu sou assim aqui, gente. Se eu pudesse, eu tava ali, porque a gente vai vivendo junto a história, né? E a É. gente quer ali intervir, mas eu acredito que é muito importante vocês concluírem para ter também esse depoimento de vocês para essas outras mães, essas outras famílias, essas pessoas que estão com essas crianças, ou até já adultos, porque já não Sim, são sim, mais crianças, são adultos, mas que precisam, são dependentes. com E certeza. precisam desse cuidado e desse amor e carinho. Porque não é só o cuidado. O cuidar é uma coisa. Porque você pode ter um profissional cuidando. Mas o cuidado com amor, com fé, com carinho, é um pacote que a gente fala. Porque são os pais ali dando o melhor de si para que aquela criança, aquele adulto, realmente tenha sempre. É um pouquinho por dia, né? Você visualiza, é uma lágrima, é É, um mexer do dedo, e quantas mães e quantos pais não estão vendo a gente precisam é. disso. Eu queria também que você trouxesse, a gente tá quase finalizando o podcast, gente, porque aqui é rápido, vocês sabem. A gente traz, inclusive, esse podcast para vocês conhecerem os nossos escritores, conhecerem os nossos autores, para depois, se identificou com o tema, com a história, com eles, porque até então vocês só fazem a leitura do livro, aqui vocês conhecem eles. Aí vocês vão lá conhecer os trabalhos, vai lá, entra no Instagram, para entender todo o movimento que eles fazem, tudo que eles fazem, palestras, conteúdos, inclusive você tem acesso ao o arroba ali dos nossos escritores no nosso canal aqui, na Editora Chave Mestra, aqui no nosso canal, na descrição você vai ter o conteúdo ali, o nome, o capítulo, o nome do livro, se você quiser adquirir, e o contato também da nossa escritora. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do quando você fala de também não romantizar. Porque não dizer que é muito fácil, é muito lindo, e não, precisa ter sim essa fé e precisa ter não só acreditar na medicina, porque é preciso, a gente tem os próximos passos ali que são dados, mas a fé para uma superação e ressignificar tudo isso, né? Quando você fala. E fala um pouquinho do teu trabalho também que você faz hoje com essas pessoas, com essas famílias. Olha, na verdade, esse capítulo do Elas Conquistam, eu falei muito essa questão da superação, né? Não tem como você escrever num capítulo muito mais, né? Eu sempre citei lá, inclusive, no capítulo, meu livro, que tem a história completa, né? Sim. Mas eu falo que o que aconteceu com o João Vitor foi, para mim, realmente uma superação. Porque eu fiz da dor justamente a minha caminhada para chegar na minha superação, porque eu tinha tudo para não melhorar. Porque com o longo da minha caminhada eu fui Uhum. adoecendo, mas toda vez que eu levantava e olhava para o meu filho, eu me lembrava que eu tinha que me levantar, que eu tinha que fazer algo. Por mim e por ele também. Tive 2 anos de depressão. Toda Olha vez só. que eu parava, que eu queria chorar, eu olhava para ele e dizia, eu não posso. Eu engolia o choro, eu ia e voltava e eu cuidava dele. Então, não foi realmente fácil. Uma coisa que eu sempre falo, que você fala da romantização, meu filho tem um canal lá no TikTok. Uhum. E é onde eu geralmente mostro algumas coisas dele, fisioterapia, que as mães. Eu fui procurar mães assim como eu. Por quê? Na época do acidente do João Vitor, os médicos sempre me diziam: vai procurar, vai conhecer mães assim como você, que passaram por esse processo, tu vai ver, vai te ajudar. Mas eu não quis. Eu não quis. Não sei, pode ser egoísmo meu, não sei. Eu não quis. Hoje, com mais maturidade, eu passei a ver isso de uma maneira diferente. Então, quando eu entrei no TikTok, eu vi aquele monte de mãe. Quando o João Vitor apareceu, que eu digo que não sou eu Uhum. famosa, é ele. Quando ele Uhum. aparece lá, ele viraliza. Ah, então a gente vai ter que É. colocar o arroba dele aqui, não é o teu, não. E aí eu comecei a ver justamente esse processo.
né? As mães, eu não sei te dizer, eu acho que é você buscar, porque realmente não é fácil. Não Exato. é fácil, eu conheço mãe que tem 3 filhos com paralisia cerebral, né. Tem mães que tem 1, tem 2, tem 4, tem irmão, tem tia, e vive esse processo. Mas se você parar para justamente ficar só se lamentando da dor, Exato. você não consegue fazer nada na vida, porque eu acredito que a gente veio nesse mundo para deixar o nosso legado. Eu acredito muito que se tu passa por um processo como o meu, porque Deus acha, ou Ele achou naquele momento antes de tu reencarnar nesta terra, que tu era capaz. Né? Eu acredito muito nessa questão. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu conversei com meu marido sobre isso, ó, Deus nos escolheu. Ele escolheu você, me escolheu, escolheu João, escolheu Lucas. E ele, com toda certeza, sabia que em algum momento da nossa vida a gente ia se levantar e cuidar do João. Porque o processo não é só meu, do meu esposo, do meu outro filho, é do João também. Você tem noção o que é que para um espírito ficar preso num corpo como o João Vitor? Que só está ali acamado, só está ali deitado, não consegue, você sorrindo do lado dele, conversando, ele não consegue, né, se expressar. Logo antes, hoje está mais tranquilo, mas antes você conversava com ele, ele tentava balbuciar. Uhum. E como ele não conseguia falar para a gente aquilo que ele queria, ele se irritava. Então nós começamos a observar que era a forma dele se comunicar. E nós começamos a fazer uma coisa com ele. Tudo a gente conversa com ele, tudo, tudo. Vamos trocar fralda, a mamãe vai dar banho, vou colocar a meia, vou arrumar seu cabelo. Era uma forma dessa comunicação ser porque a gente percebia que ele queria fazer, mas não conseguia. Uhum. Então é um processo inteiro De familiar. vocês quatro. É um propósito, na verdade, Muito, familiar. É um muito. propósito de cada um. Muito. E você diz assim, o que que eu faço? Olha, teve um sonho que eu tive com a minha avó, que inclusive está nesse livro também que eu conto, Uhum. em que ela dizia para mim, uma avó que eu nunca conheci, mas eu vi ela em sonho, e que ela dizia para mim, esse menino veio para unir essa família. E realmente quando aconteceu o acidente do João Vitor, a minha família toda se envolveu. Cada um, as minhas irmãs, os meus irmãos, cada um, meus cunhados, cada um fez um pedaço para o João. Um dormiu na fila do SUS comigo, um aprendeu a dirigir para me ajudar a ir para o hospital, a outra me ajudou a fazer a sopa que ele tanto tomava, a outra me ajudou a dar o banho. Então, todo mundo, de uma certa forma, esteve envolvido e está até hoje. Ótimo. Então, é um propósito muito grande, é uma É. caminhada muito grande dentro de E, uma família. e fora que não só as pessoas ao redor de vocês, mas agora você, com todo esse trabalho, os livros e tudo que você faz ao redor de muitas outras Sim, pessoas, e milhares sim. ainda, porque tá ali no canal, ele tem um canal dele, já tô sabendo, então que o canal é maior do que da mãe, viu, gente? E é o que você começa a impactar com o teu trabalho. Porque se você decidisse, ah, não, eu vou ficar aqui isolada na minha, eu já tenho muito trabalho, eu tenho muitas questões para resolver, tanto minhas, da casa e dele, você talvez não atingiria essas mulheres, essas pessoas. E a gente fala mulher porque as mães ali, às vezes a gente vê a representação da mãe ali É mais mais firme forte ali. do que o pai, Mas é. os pais também, graças a Deus, têm visto tantos conteúdos e têm se colocado à disposição, entendendo que é parte disso e não uma ajuda para a mãe, não é uma É. ajuda para a esposa, mas é uma realidade que a gente sabe que muitos deixam suas casas, muitas mães ficam. 87% das mulheres Olha são só. abandonadas pelos seus maridos. Isso foi um processo que a gente viveu durante o nosso casamento. Eu falo isso, é uma coisa que eu não deixei de falar no meu livro, né? Um dia Uhum. alguém disse para mim assim, tu é louca, tu falou do teu casamento. Mas foi um processo. Claro. Cada um escolheu passar de uma forma. Eu escolhi me Ótimo. levantar para lutar pelo meu filho. Meu marido, naquele momento, ele só pensou assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que colocar dinheiro Exato. porque eu preciso sustentar. Mas ele esqueceu da parte emocional, ele esqueceu que ele tinha uma esposa que precisava, e ele esqueceu também que ele tinha um filho que precisava dele. Sim. Mas hoje é diferente. Mas assim, você não nasce aprendendo amor. Então foi por isso que eu decidi contar toda essa história. Lógico. E você sabe que muitas mães já apareceram para mim e disseram: Ó, você deu o grito que eu não consegui dar. Que lindo. Entendeu? Então, assim, quando eu lancei esse livro, eu pensei em não publicar ele, eu pensei, tipo assim, distribuir para minha família.
Mas aí um dia eu pensei, por quê? Será que eu não ajudaria alguém? Será que não tem uma mãe pelo caminho que realmente precise ouvir e ler o que está aqui nesse livro e dizer assim, olha, se eu fizer diferente, talvez eu consiga igual a ela, né? Quando a gente se mudou para Campina Grande, no Nordeste, nós moramos ali no Nordeste, a gente não tem um parente. É só eu, meu esposo, João Vitor e meu filho Lucas. Um dia eu sentei, vamos todo mundo se ajudar. Lucas tinha medo até de chegar perto de João Vitor, porque Lucas sofreu, acho que até mais do que a gente, porque eles eram muito próximos um do outro. Então ele não conseguia enxergar o irmão, ele tinha medo, ele achava que se ele tocasse, ele ia quebrar o irmão, se ele fizesse alguma coisa, ele não ia conseguir fazer. E aí um dia eu sentei com ele, olha filho, a gente precisa se ajudar, né? Então, como eu fui colocando ele, vou dar banho no João. Lucas, tu pode me dar o canequinho para me dar o banho no João? Ótimo. Lucas, eu vou trocar a fralda. Tu pode me dar a fralda? Tu pode me dar o lenço? Então, aos pouquinhos, eu fui trabalhando com Para que ele. ele entendesse também, mesmo novo, ele tá com que idade? Hoje ele está com 26 anos, Ele tá com Lucas. 26 E João e Vitor o tem 24. 24. Ah, então a diferença é É muito pouquinha. pouquinha, é muito pouquinha. Por isso que eu estou te falando, foi uma dificuldade muito grande. E tanto é que o meu filho Lucas, ele sofreu muito. Porque quando você tem um filho dentro da sua família com a necessidade especial, é como se você se voltasse só para aqui. Isso. Mas você esquece que tem um ali. E isso aconteceu comigo. A gente dividiu a família. Rubens ficou com o Lucas e eu fiquei com o João. Eu precisei ouvir de alguém que meu filho precisava de mim para me entender que eu precisava reunir a minha família, Olha só. né? Então é difícil. Muito difícil, mas uma história de que, gente, se eu pudesse, eu ficava muito mais. E a gente não falou nem metade do que a gente precisava, mas eu te convido. Vocês estão onde aqui? Vocês não são de São Paulo? Vocês Não, estão não. no Nordeste mesmo? Nós moramos no Nordeste, nós somos paraense, na verdade. Nós Paraense. somos paraense, mas a gente mora no Nordeste há 10 anos já, né? Tá. Meu esposo trabalha numa das empresas do Nordeste e a gente Sim. está lá, morando no Ótimo. Nordeste, né? Mas é o que eu falo para Em sempre para João vocês. Pessoa. Eu João sempre Pessoa. falo para vocês assim: voltem mais vezes, porque vocês têm a chave da nossa editora. A editora Chave Obrigada. Mestra, vocês têm essa chave para retornar aqui quando quiserem. Então fique à vontade e retorne mais vezes para a gente gravar quando estiver em São Paulo esses novos conteúdos para falar mais do livro. Mas antes, deixa um recado final, deixa o que de repente eu não tenha te perguntado aqui, que está nesse livro e em especial no Elas, porque com certeza são sobre mulheres que se desafiaram, que passaram por questões. Eu estou aqui com a capa, ó, e é justamente sobre mulheres que decidiram viver processo, encontrar o propósito na maior força. E propósito não é só de uma, porque você viu na história dela. Foi o propósito dela, dos filhos, do esposo, todo mundo está em volta. Todo né? mundo Então, está em volta. traz E quem um pouquinho chega, pra né? gente. E quem chega? Porque chega, né? Os amigos, a amizade, os Exato. vizinhos, Quem todo mundo chega. próximo. Né? Nesse capítulo desse livro, eu deixei um poemazinho no final. Eu não estou lembrado dele todo Será que a agora. gente tá aqui? Peraí, deixa eu Que ir eu pegando. deixei, Mas que vai falando que eu vou achar foi aqui. um poema no final dele. É um poema que eu fiz para uma mãe e eu resolvi publicar dentro desse capítulo, que fala sobre a mãe se levantar. A mãe é aquela que chora, não sei se você vai achar aí. Deixa eu ver aqui que eu tô achando. Mas Mãe que chora Pode falar. é aquela mesma que se levanta todos os dias. Né? Então, eu não sei mais o resto, porque foi a gente muito vai escrito. achar que eu tô achando que no digital. Pera que nós estamos correndo aqui para procurar, mas a gente acha. Mas a questão é de você trazer isso para outras mulheres. Achei aqui, ó. Então, É lá no final, geralmente, lá que é no a frase de final, efeito, né? Entenda que mesmo na dor, Não, caminhar é é resistir. resistir. Isso. Mas é antes, é no final do capítulo. No final do capítulo. Olha só, agora você me pegou aqui. Como é que nós vamos achar? É no final do capítulo. Enquanto isso, fala do teu trabalho que eu vou achar. Pronto. Fala um pouco do teu trabalho, fala do livro, quem quiser adquirir. E Então, quais os trabalhos que você faz hoje também, que não é só com criança. Não. Hoje eu realmente trabalho como nutricionista nessa área, né, com criança com paralisia, com TDAH, mas também a parte da escrita foi o que realmente me tirou do meu conforto, porque eu achei que escrever eu nunca imaginei na minha vida, mas é algo que eu estou descobrindo agora na minha vida. E é uma coisa boa de
de ver e de fazer. E de você Porque levar para muitas mais pessoas. muito, e não tenho, tenho ideias, já tenho rascunhos para algum livro, porque eu acho que o meu propósito nessa terra, o que eu vim fazer é justamente ajudar essas mães, que seja com a minha palavra, que seja com o meu abraço, que seja com um recado, que seja aquelas que entram no meu consultório, que muitas das vezes elas entram, mas elas saem felizes, elas saem, cada abraço que eu recebo, para mim, é como se ela já tivesse pagado a consulta dela. Porque eu Com sei que elas certeza. saíram dali felizes, que elas disseram, olha, eu consegui ver uma solução para aquilo que eu não estava conseguindo ver. Eu, Né? na verdade, eu até queria trazer aqui, mas eu não sei exatamente onde tá, não. Olha, eu me perdi aqui, porque é No, muito do capítulo. Deixa no, ela ver? Será que você vai lembrar? é no final No final do do capítulo, será que eu te der, capítulo. você lembra? Ó, vamos ver aqui, senão a gente não tem problema. Depois Não, vocês vão ler, é. vão comprar o livro. Aqui, Achou? achei, tá Ah, aqui então no pronto. final, ó. Hum, Eu fiz para uma mãe que entrou no meu consultório, mas eu resolvi colocar aqui, porque quando a mãe, ela estava saindo na porta, que ela pegou na maçaneta para sair da porta, ela virou para mim e ela disse assim, doutora, a mesma uhum. mãe que chora é a mesma que se levanta. Então eu resolvi fazer. Ele diz assim, ó, a mãe que chora é a mesma que desperta todos os dias para envolver o filho em seus braços. Ela silencia a própria dor e deixa tudo para trás só para mostrar o infinito do seu amor. Mesmo quando o olhar guarda a tristeza, ela cuida, ela ama e, como sempre, ela se levanta. Ótimo. Porque, apesar de eu ter feito esse poema para essa pessoa, mas eu me identifiquei nele. Porque era o que acontecia comigo. Exatamente. Né? Uhum, No 2 anos de depressão, eu uhum. olhava, eu não podia tomar remédio. Porque era só eu para cuidar do meu filho. Eu não tinha uma rede de apoio. Meu marido trabalhava de domingo a domingo. Ele saía, eu estava dormindo. Ele chegava, eu estava É. dormindo. E também para manter essa aí, a gente está falando aqui para você que tem essa realidade de repente de que na que você tem aí uma situação de que você é mulher e que ou foi abandonada ou enfrenta isso, mas você ainda teve a realidade de que bom que o esposo Estava manteve a ali. casa, porque É, tem famílias ainda que o esposo não está nem conseguindo manter a casa. manter a E casa. muitas vezes ou a mulher foi embora, o marido Ele foi embora, a mulher ficou abandona sozinha. as porcentagens do que eu já li, é que eles não aguentam a rotina. Você deixa de conversar com um amigo, você deixa de sentar na frente da sua casa, você deixa de ler um livro para cuidar daquela criança, você deixa de fazer para você. Eu passei pelo processo, eu cortei o cabelo porque eu não tinha mais tempo de cuidar, De cuidar. né? Uhum. Então, assim, o homem ele não consegue. Ele Sim. não consegue. Então, a mulher, ela geralmente, acho que a questão maternal, né? Faz com que você tenha mais isso com você. Então, é por isso que o abandono é maior Sim. dos maridos. É, a gente tem muitas estatísticas, eu entrevisto muitas dessas mães, eu faço parte também de outros podcasts e a gente fala muito de crianças, mas a gente está aqui trazendo não só crianças, mas a gente traz muito dessa estatística aí e é triste, mas ao mesmo tempo a gente precisa usar isso para falar com elas. É, A é. gente precisa muito utilizar e que bom que hoje você ressignificou, foi um tempo, não é claro que a gente volta a não romantizar Com aqui, certeza. mas o processo de seu interior, você já foi ali curada e agora é para frente do como auxiliar tanto ele, que também ainda precisa dos cuidados, tanto Muito. vocês como casal, como família e muitas mães que estão vindo por aí agora, É, né? para você ter uma ideia, só fazer um comentáriozinho contigo, 19 anos que Rubens e eu não saíamos. A gente nunca deixou ele. Eu vim fazendo oração no avião para que Deus tirasse da minha cabeça, me acalmasse e eu dormisse. Porque é a primeira vez que a gente sai, nós dois juntos, Olha 19 só. anos. Nós deixamos ele com meu filho mais velho, Lucas, e a moça que trabalha comigo. Olha Mas só. eu passei o quê? Um mês, né, Rubens, trabalhando isso na minha cabeça. E quantas Então, mães que passam por isso e não também? conseguem. Não sabem mais o que é se arrumar, ou se arrumar não é muito arrumar, não, é passar ali O uma tempo para tomar esmalte, cortar um banho. cabelo, tomar um Uai, banho. eu tinha Uhum. uma agenda na cabeceira da minha cama. Eu colocava lá, eu preciso lavar o cabelo amanhã, no horário tal. Ou então eu colocava no horário que o João Vitor dormia, e eu preciso fazer isso. Eu fiz muitos anos, isso ficou Sim. na minha agenda de cabeceira. Porque era como eu dividia meu tempo. Mas
Coração tá em paz hoje. Tá em paz, tá Que em bom. paz. É sobre isso que a gente tem que passar para todo mundo e eu espero muito e não espero só em esperança, mas de assim que você tenha muito sucesso com todo o teu trabalho, porque você Obrigada fez exatamente o que aquela moça falou ali, é a voz. Você gritou por por nós e a nós. gente sabe que tem muitas mães que além das dificuldades não estão conseguindo nem gritar por ajuda, pedir socorro. Então que o teu trabalho alcance muitas mulheres, muitas mães. A gente fala mulheres aqui porque é o novo livro focado em Elas histórias de conquistam, mulheres, elas conquistam, que não está relacionada à conquista financeira, não. São não, conquistas da vida. Porque quando a gente tem uma conquista pessoal, o restante vai vindo, vai é vindo. automático quando você tem esse encontro consigo mesma, de ressignificar, de ir atrás de fé e entender que é preciso olhar para frente. No meu Para livro eu trás não falo dá muito. mais. No meu livro eu falo, nesse livro eu falo muito sobre a fé, que foi a fé que realmente me tirou da onde realmente eu estava. Quando eu publiquei esse meu primeiro livro, eu falei para o meu esposo: tu vai me patrocinar? Ele disse: eu vou, não vai ter retorno. Porque assim, eu não sei, juro para você, eu não pensei em dinheiro. Eu pensei Sim, justamente em exatamente. ajudar alguém do meu lado, né? Eu dizer, será que tem alguém que passa a mesma coisa que eu? Será que alguém tem um casamento meio que parecido com o meu? E eu fiquei surpresa quando eu comecei a receber direct de mães e dizendo para mim, né? Olha, eu passei isso, mas eu nunca falei. Eu engoli porque eu tinha medo, né? Sim, Das pessoas falarem de mim. Por que não falar de fé? Por que não, exato. né? É As- porque é de onde você tirou a sua força, a tua base, o teu chão. né? Ótimo. Mas Que você tenha muito sucesso mesmo e o sucesso em todos os sentidos, que em todos os teus novos projetos vocês consigam conquistar não só novas pessoas, mas para vocês, porque vocês também merecem esse tempo de vocês estarem vindo 19 anos depois, que 19 vocês anos. não só vivenciem o lançamento do livro, mas que vocês curtam esse momento aqui em São Paulo. Nós estamos no Alphaville nessa gravação e que vocês relaxem também, curtam esse momento que é um marco. Esse livro vai ser não só um legado, mas um marco na Marco. vida de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Eu falei para as meninas, né? Ó, Deus tem um propósito muito grande, porque reunir 27 mulheres dentro de um livro, Exato. eu acredito muito em o que tu veio fazer nesse mundo. Então, já estava escrito. Se para você ter uma ideia, são mulheres de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, né? Exatamente. Então, assim, é um propósito muito grande. Então, com certeza, não só eu, como elas também, têm toda essa coisa de colocar, de mostrar também, né? Exato. As Mostrar a suas histórias. realidade. Eu digo, gente, o livro não tem só a minha história. Com certeza, alguém comprar o livro, vai ler uma daquelas histórias, vai se identificar e vai dizer: olha, eu posso fazer diferente. Eu posso mudar essa realidade, porque eu posso lutar por mais um. Tem uma frase que tem nesse livro que eu gosto muito, que eu digo que o não, você receber um não uma primeira vez não faz de você um vencedor. Porque não faz. Se você no primeiro não você desistir, quem é você? Né? Exatamente. Essa frase é de uma história do meu livro, né, que eu vivenciei com uma pessoa, que ela disse para mim que não existia milagre, né? Mas eu fiquei ali parada e consegui o que eu queria. Mas se eu Ótimo. tivesse desistido no primeiro não que ela me deu, e não foi bom o não que ela me deu, foi doloroso. Foi doloroso, que eu passei anos com aquele rancor no meu coração daquela pessoa. Hoje eu estou de boa, hoje eu entendi, né? Foi Mas um processo. foi um processo, foi um processo. Pois é, quero agradecer vocês também que ficaram com a gente. Eu já passei do tempo aqui, a Emily já deve ter falado. Vocês vão ficar até quantas horas aí, ó? Às vezes até piscou aqui a câmera na TV. Vocês não vão embora, não? Não, tô brincando, gente. Que às vezes a gente coloca a mesma imagem aqui. Mas, além de eu te agradecer, agradecer o esposo que tá aqui nos bastidores. Já estavam ali, ó, tirando foto. É pra curtir Registrar o mesmo, momento, né? gente. Registre o momento, porque eu fico muito feliz por vocês. Eu imagino vocês nessa fase que não foi fácil, não vai ser fácil, é o que a gente fala. São momentos em que a gente entende que precisa ser feito. E a gente
se habitua, a gente tem uma rotina, mas isso não quer dizer que é fácil, mas que se torne mais leve essa caminhada de vocês sempre com Deus. Eu tenho certeza que essa fé, essa superação, tudo isso que vocês precisam que se torne cada vez mais leve. Então voltem sempre para cá nos ver quando estiverem em São Paulo. Pode E deixar. vou também me despedir de vocês aqui, despedir da Emily. Obrigada, Emily, e quero agradecer vocês que estiveram com a gente. Esse, ó, é o Elas Conquistam. Conquistam. É uma obra que reúne histórias reais de mulheres que enfrentaram desafios profundos, emocionais, pessoais, profissionais e transformaram suas dores em força, propósito e realização. É o que aconteceu com a nossa escritora e que você pode conferir depois no livro. Quer saber mais? Ó, vai lá na descrição, pega o arroba dela e, quem sabe, já adquire seu livro e já manda para uma outra pessoa que está passando por um desafio. Se não é você, mande, porque alguém ao seu redor está passando por um desafio muito grande que às vezes acha que não tem como superar. Então pode enviar. Quero te agradecer, Maria Luciete Barbosa. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Foi um prazer e com certeza teremos outras oportunidades, né, para Com conversar. certeza. Obrigada. E um beijo para vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.